Olá, estamos às 4 horas da manhã e vamos gravar mais esse vídeo sobre páginas difíceis da Bíblia. Neste especificamente mostraremos a apoteose de Javé, ou seja, como é que um anjo que foi criado para fazer o mundo, que a maioria das Bíblias esconde isso. Por exemplo, esta Bíblia das Paulinas não tem essa passagem, que estaria no capítulo 2 do Gênesis. Então, aqui você não encontra. Então, aqui está em vermelho. Talvez por isso não seja tão... Por isso não seja tão visível, porque está aqui em vermelho. Mas é uma vergonha, porque aqui ele diz: assim foram terminados o céu e a terra e todo o seu aparato, e no sétimo dia Deus deu por terminada a obra que tinha feito. Deus aqui é Elohim, e no sétimo dia cessou toda a obra que havia feito. Por isso Deus abençoou o dia sétimo, porque nele terminou a obra que ele criando tinha feito. Ou seja, esconde-se o essencial que, graças a Deus, o Ferreira de Almeida, traduzindo ao pé da letra, como está em hebraico, diz com toda clareza, mesmo trecho: e assim, pois, foram acabados o céu e terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado o dia sétimo a sua obra que fizera, descansou. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou da obra que, como Criador, fizera. Então, não é aqui também. Então, o Ferreira de Almeida também faz a besteira de não traduzir. Eu tinha dito que ele tinha traduzido ao pé da letra, porque nós sabemos que o que está escrito é que Deus criou para fazer. No original hebraico, Deus criou para fazer. Então, as Bíblias não trazem isso, elas traduzem errado do original. Vamos ver se na Bíblia mais bela do mundo, como é que está escrito. Gênesis 2. Gênesis 2, capítulo 3, capítulo 2. Desse modo foram terminados o céu e a terra com todos os seres que se locomoveram. Deus terminou no sétimo dia toda a obra que fizera e cessou a obra que tinha feito. E Deus abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele cessou a obra da sua criação. Nenhum deles diz a verdade. Nenhum deles. Então, o que está escrito, que já mostramos nos capítulos anteriores, é porque nele Deus cessou, Deus terminou a obra, o ente, o ser, que ele criou para fazer. Estamos falando de Javé. Então, Gênesis 2, o autor da Bíblia, então, eu sou professor de literatura, de mitologias comparadas e religiões comparadas, sou professor de crítica textual, de análise textual e crítica literária, e eu daria 0 a um tradutor que pegou o texto original, que está em Meir Metila Malamed, que está na Bíblia Batista, que eu já li para vocês no capítulo anterior, claramente que no sétimo dia Elohim criou Javé. E assim nós temos a vergonha de perceber, primeiro de que tudo, que a pessoa que dividiu, foi um padre, na Idade Média, ele fez a divisão da Bíblia. Não tinha capítulo, não tinha número, nem capítulo, nem versículos. Era escrito Gênesis e lá vai, daí para frente, tudo, a vida toda, sem separação. Aí ele fez a divisão, Gênesis 1, e aí fez a divisão em versículos. Outro completou, não foi ele sozinho. Depois fez Gênesis 2, e para vergonha dele, Gênesis 2 é ainda o final de Gênesis 1. Olha que barbaridade. Gênesis 2 ainda é o Deus Elohim. No original diz
Assim foram acabados os céus e a terra, e havendo Elohim terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou daquilo que ele tinha criado para fazer. Então, Elohim. Ora, se o capítulo 2, esse pedacinho aqui, é o final do capítulo 1, então a pessoa, o geógrafo que o divisor, o geógrafo não errou, porque isso é o final do Gênesis 1, mas ele fez um 2 aqui, criando uma divisão completamente absurda, né, do Gênesis 1, fazendo aqui como se fosse o início do Gênesis 2, quando na verdade o Gênesis 2 começa aqui. E é claro, esta é a origem do céu e da terra, quando foram criados, quando Javé os criou. Então, aqui sim, começa a criação de Javé. Então, esse pedacinho aqui, vergonhosamente, é o final do Gênesis 1, e que, por uma maneira, eu não sei se numa distração ou porquê, ele pegou o pedaço final de Gênesis 1 e numerou como Gênesis 2, quando na verdade esta parte é o fim do Gênesis 1. E o começo de Gênesis 2 é aqui que fala da criação de Javé. Então, aí já temos assim, nota 0. Eu, como professor de crítica literária, crítica textual, né, e análise literária, daria 0 a um cara que faz isso, que pega um trabalho e divide errado, ou seja, pega o final do texto e coloca como sendo o começo do texto seguinte, e o começo do texto seguinte está evidentemente aqui, porque diz: esta é a origem do céu e da terra no dia em que foi criado por Javé, no dia em que Javé Deus o criou. Além do mais, ele acrescenta, além de Javé, ele acrescenta Javé Elohim, Yavé Elohim. Ora, aqui Elohim não existe mais. Elohim é exclusivo de Gênesis 1. Então, além dele ter feito aqui a misórdia, a mistura, né, jogando a palavra Elohim, né, naquilo que já é obra de Javé, então Gênesis 2 já é a criação de Javé, portanto aqui não tem Elohim, e a obra de Elohim que terminaria aqui, portanto inclui esse pedacinho, é quebrada aqui, nota 0 do ponto de vista de um professor de literatura e crítica textual. Mas é assim. Então, tudo cheio de ajeitações, é uma coxa de retalhos, mas nós vamos desmontar a Bíblia não para destruí-la, mas para mostrar a falta de competência, ou então o gigantesco trabalho que teria que ter quem fizesse aquilo ali. Portanto, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar a coisa mais maravilhosa da Bíblia, Gênesis 1, excepcionalmente belo. Na Bíblia mais bela do mundo está colorida aqui, Gênesis 1, nas outras Bíblias não estão. Aqui nós temos a mais bela página da Bíblia, que nós teremos por uma questão de bom senso, por uma questão de lógica e de critério, vamos ter que destacar daqui, incluindo esse pedacinho do capítulo 2, né, que é o final, esse finalzinho do capítulo 2 aqui, né, ainda é Gênesis 1. Vamos ter que pegar isso, destacar, e vamos esperar até Jesus Cristo nascer, porque é Jesus Cristo que vai continuar a obra de Elohim. Jesus Cristo é Elohim. É Deus feito carne. Então, a obra de Elohim, aqui, Gênesis 1, será continuada por Jesus. Portanto, tudo mais que vem depois desse pedacinho vergonhosamente inserido aqui, quebrando Gênesis 1, aí sim é que vem a obra de Javé, né? Essa é a história da criação do céu e da terra, quando Javé, Elohim, não cabe Elohim aí, porque o livro de Elohim acabou,
Elohim é Gênesis 1, é o Deus do Gênesis 1, Javé é o Deus do Gênesis 2. E agora nós vamos mostrar porque Javé é o Deus do Gênesis 2. Já provamos que ele foi criado, já provamos que ele foi criado para fazer uma obra, e essa obra é praticamente toda a Bíblia. Então, tiremos Gênesis 1, que é essa maravilhosa concepção da criação, esperemos até Jesus Cristo aparecer, quando ele vai reconstituir essa página. Não vamos agora fazer isto porque o tempo não dará, mas é Jesus Cristo que vai dar continuidade a isso, quando Pilatos diz: sois rei? Sim, sou rei. Mas quem diz que o homem é rei? Gênesis 1. Gênesis 2 diz que o homem é lavrador e foi criado por Javé para cuidar do jardim do Éden, das plantas. Javé plantou e disse ao homem: agora cuida você, né? Você vai comer das árvores, do fruto das árvores, então pelo menos tem o trabalho de cuidar. Então você vê aí como foi a falta de cuidado, a mistura de autores, de gente que meteu a mão onde não devia, onde não podia, e assim fica. Portanto, repito, peguem o livro inicial da Bíblia, Gênesis 1, a página mais bela e mais perfeita do Antigo Testamento, tirem, guardem, esperem até a vinda de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que vai encarnar Elohim. Ele é Elohim encarnado. Mas é também Javé, porque quando ele desce do céu trazendo o Verbo, que é Elohim, com ele, ele passa por Javé, que é o segundo mundo. São 3 mundos, 1, 2, 3. Né? Nós criamos o terceiro, esse, mas o primeiro criado é o mundo de Elohim, e Jesus é criado lá, Yeshua Natsri, como Reshit. Então ele desce do mundo dele, da tríade, das trevas divinas, e aí arrasta Javé no mundo que Javé criou. Javé é o Cristo cósmico, e ele, como Deus, o Verbo, desce, arrastando Javé, que é o Cristo cósmico, desce e se faz carne no seio da Virgem Maria. Vamos então, é em Jesus Cristo que a obra de Gênesis 1 vai ser continuada. Então, peguemos essa página belíssima, maravilhosa, onde só há uma escorregadela. O autor pega Nergal e Nabô, que são 2 deuses da Babilônia. Segundo Samuel Noah Kramer, a Bíblia tem um débito enorme com a Mesopotâmia, porque a maior parte das coisas da Bíblia estão na Mesopotâmia. Aqui está o dilúvio, tá vendo? Ó, na Suméria. A história começa na Suméria, o nome do livro. Tudo tirado. Então, a maior parte das coisas da Bíblia em relação a Javé foram tudo tiradas da cosmogonia mesopotâmia. Aqui, segundo o autor Samuel Noah Kramer, que é um grande assiriólogo, e aqui ele mostra as partes, o livro de Jó e várias coisas. Então, o autor do Gênesis 1 deu uma escorregadela, e aí colocou a criação da vegetação antes da criação do sol. A única falha que ele cometeu, porque não é possível a vegetação sem a luz solar. A clorofila só é produzida pela luz do sol. Ali ele deu uma escorregadela, porque baseando-se na cosmogonia mesopotâmia, então o deus da vegetação, mais poderoso na cosmogonia babilônica do que o deus dos astros, entra na obra da criação, chamado para fazer a sua obra, porque assim Anu senta no trono e vai chamando cada um para fazer o mundo, e na Babilônia. E aí chama primeiro Shamash, que é o deus da luz, que cria a luz. Depois vai chamando os outros, e aí chama Nergal ou Nabô, nunca me lembro qual dos dois, e cria a vegetação. E depois chama o seguinte, que é menos poderoso, e cria os astros. Impossível, porque a vegetação não existe sem os astros. Então aí o autor deu uma cochilada, e essa página belíssima ficou manchada por esse erro. Bom, feito isso, então façam, por favor, isto. Peguem o Gênesis 1, tirem da Bíblia, separem
que é uma página belíssima e única, e deixem o resto, que é o livro de Javé, que é a história de Javé toda, cheia de incoerências, cheia de erros, cheia de absurdos, cheia de dragões. No Gênesis 3, então, a luta de Javé com os dragões, e dragões não faltam, e quando nós vamos mais adiante, nós vamos ver que, apesar do Gênesis 2 ter tirado essas criaturas teratológicas, essas monstruosidades do Gênesis 2, né? E no Gênesis 3 elas são superabundantes. Javé luta com Raab, luta com Kshek, luta com Tiamat, luta com Apsu, mata, que é exatamente o que vai dar, olha, outra monstruosidade. De monstruosidade o livro de Jota está cheio, o livro de Javé está cheio, principalmente a terceira versão, que o povo não conhece, foi escondida. Então, mas de dragões, a Bíblia toda está cheia. Então, não adiantou o autor de Gênesis 2 colocar apenas um dragão, só um. Ele eliminou essa porção de dragões, principalmente a rainha dos dragões, que aparece aqui em toda a sua pujança, Tiamat. Olha só que maravilha de criatura. Isso era um anjo na concepção dos javistas, dos autores que tinham Javé como Deus. Tiamat dentro do seu meio aquoso, a deusa das águas. E aí o autor do Gênesis 2 vai tentar esconder isso, mas não vai conseguir totalmente, porque quando ele vai fazer a tentação, né, quando ele vai submeter o casal divino à tentação, o que é que ele vai fazer? Já mostrei aqui para vocês. Vamos ver com cuidado agora. Vejam o detalhe, olha. A serpente enrolada na árvore tem uma cara aqui. Não dá talvez para você. Tá vendo aqui, ó? Tem os peitos, tem a cabeça, tem os braços. Então é um dragão. Serpente, dragão. E é ela quem tenta Eva, e Eva come a árvore da vida. Na segunda gravura, ele disfarçou aqui o desenhista e colocou simplesmente uma serpente. Mas esta é a forma original. Então aqui nós temos um dragão. Mas de dragões a Bíblia está cheia. Aqui, se você pegar a minha Bíblia, por exemplo, e você pegar aqui, já mostrei para vocês, vamos pegar a Bíblia de Ferreira de Almeida. Vamos ao Apocalipse, que é o livro final da Bíblia. Li na passada, no nosso vídeo passado. E você vai ver aqui no capítulo 12 do Apocalipse, capítulo 12, 11, 12, você vai ver o seguinte, Apocalipse é o último livro da Bíblia, portanto, que também fala de Javé. E diz, vi-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés. Vi também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Volta os dragões. Então, no último livro da Bíblia de Javé, então voltam os dragões com toda a força. Ao lado da mulher, que nós católicos interpretamos como Maria e os evangélicos como sendo a igreja, aqui está o dragão vermelho. E não fica só aqui. E o dragão, quando pois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que deu à luz seu filho varão. Capítulo 12, versículo 3. Então, no capítulo 12 reaparece com toda a pujança os dragões. Não fica só aí. Aparece mais adiante aqui, a besta que está sentada em cima do dragão. Então, o anúncio da queda da Babilônia, capítulo 18 do Apocalipse, diz assim, depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo. Então exclamou com potente voz, caiu a grande Babilônia e seu trono, e se tornou morada de demônios, aqueles dragões, covil de toda espécie de espírito imundo, e pôs todas as nações que beberam do vinho e do furor da sua prostituição cairão com ela. E aí, porque os seus pecados se acumularam. E aí chorarão e lamentarão. E a besta, então, vai ser descrita.
vai ser descrita a besta, e a besta vai ser descrita como estando montada. Desculpa, a prostituta vai ser descrita como estando montada, a descrição da grande meretriz. 17. Eu estava no 18. Veio então dos anjos. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlate, e essa mulher estava escrita Babilônia a Grande. O anjo, porém, me disse: eu lhe direi o mistério da besta. Aqui está o sentido. E dá a explicação, e diz, e assim caiu Babilônia Grande, e a besta que dava a ela sustentação foi lançada nos abismos. E aí os homens que a adoraram choraram e disseram: ai, ai, caiu Babilônia Grande. Volta a besta. E de bestas, de monstros, está repleto o livro de Javé, porque tudo é tirado aqui, ó, da cosmogonia dos hurritas, hititas. Aqui nós temos um monstro, uma teratologia, uma criatura, né? Aqui nós temos, né, outra lindeza, outra beleza aqui, outra criatura, que não são dragões, mas são teratologias. Isso faz parte do livro de Jota, que é o demiurgo, o Deus criado para criar. Então, o livro de Jota, portanto, tem um vínculo que ele não consegue quebrar com as civilizações antigas, que é as culturas hurritas, hititas e dos outros povos, né? Jebuseus, Eteus, Eveus, e aí a rainha de todas, Tiamat. E agora nós vamos mostrar como é que Javé se tornou um anjo tão poderoso. Ele foi criado para fazer. Paramos aí, né? No dia 7º, Deus criou a sua obra, um ente, um ser, para fazer. Para fazer o quê? Um mundo de provas. E aí Javé teve que lutar com esses anjos, e aí ele venceu esses anjos. Ele então é representado como sendo um anjo poderoso, e esse anjo poderoso aqui tem a figura que depois se chamou São Miguel Arcanjo. Aqui a Eva caindo mas aqui está como uma simples serpente, mas a verdade é lá o dragão. E aí o anjo poderoso, Javé como anjo poderoso, vai tentar aqui Eva, e vai seduzir, ó, de novo aqui, olha a cabecinha dele, e vai tentar Adão e Eva. Então o dragão vai vencer Eva, e depois vai vencer Adão e Eva, que serão expulsos do paraíso pelos querubins, porque essa metáfora de que a expulsão do paraíso é, na verdade, porque Javé disse: querem continuar vivendo comigo no paraíso, ou vocês querem criar um mundo para vocês? E aí o dragão disse: não, cria um mundo para vocês, que vocês serão iguais a Deus. E eles comeram a fruta, é a metáfora, e por isso foram expulsos do paraíso por um querubim. Mas olha como o anjo é representado, né, na mentalidade da teogonia dos judeus, enquanto que o anjo representado na mentalidade da teogonia dos hurritas, hititas, cassitas, são aquelas monstruosidades que vocês viram. Então, mas aí vocês poderão dizer assim: mas então foi um período. Então o livro de Jota, quer dizer, a história de Javé, tem dragões e à vontade, e aqui nós temos com toda a clareza, ó, são duas figuras iguais, só que aqui são os dois, Adão e Eva, tentados pelo dragão. Olha a cabecinha dele aqui, né? Mas ele vai ser vencido. Aqui nós vamos mostrar a vocês ele sendo vencido por aqui está a expulsão do paraíso. Então, um anjo é assim, a concepção do anjo na versão eloísta, mas na versão javista, o anjo
é apresentado como sendo, não é essa serpentezinha aqui, essa cobrinha como está aqui, mas é como está aqui e como está ali. Ou seja, de dragões, o livro de Jota está cheio. A criação de Javé está cheia. Aqui está a rainha deles, Tiamat. Mas não adianta muito você fugir, durante um tempo, fugir da concepção dos dragões, porque se você for ao livro de Daniel e de Ezequiel, você vai encontrar coisas esquisitíssimas. Por exemplo, aqui nós temos no livro de Ezequiel. Olha se vocês entendem. Eu não entendi nada. Eu sou professor de comunicação e expressão. Veja a visão de Ezequiel. Ora, vi querubins, e os querubins tinham rodas debaixo deles, e no côncavo das mãos havia brasas ardentes que estavam entre os querubins, e espalhava sobre a cidade. E entrou na minha vista. Os querubins tinham parado do lado direito quando o homem apareceu e uma nuvem encheu o átrio interior do templo. Vamos agora ver a descrição do querubim. O seu aspecto era como quatro seres numa mesma forma. Então, eram 4 seres na mesma forma. E estavam no meio de rodas. Quando se moviam, seguiam nos 4 sentidos. Então, como é que você pode se mover em 4 direções ao mesmo tempo, né? Então, é uma concepção que na minha cabeça, na minha categoria lógica, não cabe. Porque se moviam atrás daquela que estava a testa para o lugar onde eles estavam. Às rodas foi dado o nome de turbilhão. E a glória do Senhor pairava sobre os querubins. E então, o Espírito do Senhor me transportou e eu vi o Espírito do Senhor sobre os querubins. Então, dá para entender o que é um querubim? É um ser com 6 pares de asas, 12 pares de olhos, e está no livro de Ezequiel. E aí nós vamos agora dar um pulo para o livro de Daniel. E aí Daniel vai dizer assim: no primeiro dia de Belshazzar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. Eu, Daniel, vi na minha visão noturna, e eis que dos 4 ventos do céu, o mar foi agitado, e apareceram 4 animais enormes, um diferente do outro, subindo do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Estava olhando, e foram arrancadas as asas, e foi erguido da terra e posto de pé, sobre pés como um homem, e foi-lhe dado um coração humano. Vi então outro animal, o segundo, semelhante a um urso, achava-se erguido para um lado e tinha 3 costelas nas fauces, na boca, para um lado, e tinha 3 costelas entre os dentes, e dizia: levanta, devora e come a carne. Depois estava eu a olhar, e apareceu outro animal como uma pantera, com 4 asas no dorso e 4 cabeças. Esse era o animal. Depois estava observando e vi um 4º animal, terrível, espantoso e extraordinário. Forte, extremamente. Tinha dentes de ferro, era terrível, comia e triturava tudo o que sobrava e calcava com as patas. Era, porém, diferente dos outros 4 que tinham precedido, porque ele tinha 10 chifres. Então, aqui está no livro de Daniel e no livro de Ezequiel. Voltamos aos dragões, voltamos aos anjos draconianos. No livro de Daniel desmarquei. Agora já era, mas já li para vocês. Então, voltamos à concepção dos dragões. Mas o que nós queremos aqui é a apoteose de Javé. Como é que Javé se torna um anjo tão poderoso? Como é que ele é criado para fazer o que faz? Aqui, Misael Eliade vai dizer. O que acontece é que os deuses primordiais, Apsu e Tiamat, pai e mãe, era um turbilhão de águas doces e salgadas, decidem retomar o poder. E para isso, tomam a decisão de matar os deuses jovens. Os deuses jovens que eram Anshar, Kishar, Mumu e Anu, Enlil, e aí ficam com medo. E aí, morrendo de medo, eles então vão pedir ajuda a quem? Vão pedir ajuda a Ea, que vai ser Iavé. E Iavé diz assim: não posso fazer nada, porque eles são mais poderosos do que eu, mas meu filho pode. E aí Ea
diz o texto, agora já estou lendo o texto, informa Marduk que o plano de Anshar, de que ele seja, de que ele combata, se apresente e combata Tiamat. E ele diz, Marduk, então Javé, na personalidade de Babilônia, não emudeças, ó meu avô Anshar, abre bem teus lábios, vou satisfazer o desejo do teu coração, que varão te impressionou a lutar. Só te amar uma mulher se opõe a ti. O meu pai criador alegra-se e exulta. Então ele chama Anshar de pai criador. Logo pisarás no pescoço de Tiamat. Ele promete então a vitória. Meu filho, diz Anshar, que conhece toda a sabedoria, acalma Tiamat com teu encantamento sagrado. Mas ele não vai acalmar a Tiamat, ele vai matá-la. E aí o que é que acontece? Ele promete. E aí ele diz, terás a minha palavra de que Tiamat não vai mais perturbar a reunião dos deuses. Então, ele aí propõe o seguinte, as condições de Marduk é que todos os deuses lhe deem 10% do seu poder. É assim que é a apoteose de Javé. Javé se torna o anjo mais poderoso, ele era um simples anjo criado para fazer, mas para que ele possa fazer, então ele diz, quando os deuses da Mesopotâmia estão com medo de Tiamat, aquele dragão, ele diz, eu a matarei. Mas para isso eu quero 10%, além do meu poder de Deus, ele era divino, eu quero 10% do poder dos 300 deuses menores. E aí todos ouviram e deram a ele. Os deuses mais velhos deram a Marduk, compareceram e deram a Marduk aquilo que ele tinha pedido e depois lhe deram um banquete. Quando Lamu e Lahamu ouviram isto, que eram os avós dos avós, gritaram, que estranha decisão, não podemos compreender porque Tiamat quer nos matar. Então Anshar diz que era o destino. E aí eles entraram em uma Ushukina, um local, e ali beberam, comeram e pegaram Marduk, mandaram ele levantar e coroaram-no. Aqui diz, tornaram-se lânguidos enquanto seus espíritos celebravam, cobravam ânimo. Para Marduk e seu vingador estabeleceram as ordens, ou seja, deram 10% do seu poder. Erigiram para ele um trono principesco. Ele não estava combatendo, aqui ele só tinha prometido. De frente para os seus pais assentou-se ele como soberano. E disseram-lhe, és o mais reverenciado de todos os grandes deuses. Tua ordem não tem igual. Tua vontade é a vontade de Anu. Tu, Marduk, és o mais reverenciado de todos os deuses. Nós te outorgamos majestade sobre todo o universo. Quando na Assembleia te sentares, tua palavra será suprema. É a apoteose de Javé, feita em Babilônio. Assim se vai compreender porque Javé é um Deus poderoso. Tuas armas não falharão, esmagarão teus adversários. Ó Senhor, poupa aqueles que confiam em ti, mas destrói a vida daqueles que nos desejam o mal. Os deuses dirigiram a Marduk, seu primogênito. Senhor, verdadeiramente tua vontade é a primeira entre os deuses. Diz apenas se queres destruir ou criar, e assim será feito. Ou seja, com o poder dos 300 deuses, ele agora, pela palavra, olha, voltamos à concepção de Gênesis 1, pelo pensamento, ele destrói ou cria. Fala e aparecerá. Fala de novo e desaparecerá. E assim Marduk testou. Falou a primeira vez e apareceu um tecido. E falou pela segunda vez e o tecido desapareceu. Quando os deuses seus pais viram o poder de sua palavra, prestaram-lhe vassalagem, ou seja, ele se tornou o rei dos deuses, até Anu. E disse, Marduk é rei. Concederam trono e o cetro. Deram-lhe armas incomparáveis para rechaçar os seus inimigos. O destino de Bel, é outro nome dele, já estava traçado pelos deuses. E então pediram-no para partir e ir ao encontro de Tiamat
para que tivesse triunfo na sua proeza. E ele destrói Tiamat. Por quê? Porque ele tem agora 10% do poder de todos os deuses. Aqui está a apoteose de Javé. Por isso que ele se torna um Deus quase tão poderoso quanto Elohim. Então, Elohim o cria, ele é um anjo entre vários anjos, e ele, entre os anjos, ali, né, na teogonia babilônica, a teogonia babilônica vai explicar por que é que ele se tornou capaz de combater essa monstruosidade que ia destruí-los. Então ele pede, ele diz, eu não tenho força para isso, mas se vocês me derem 10%, eram 300 deuses, do seu poder, eu terei o poder de todos juntos. E ele vai ter mais poder do que o Deus soberano na teogonia babilônica, que se chamava Anu. E Anu o reverencia e diz, viva Marduk, tu és soberano, tua palavra é lei. Estamos então aqui no momento em que Javé recebe poder e a súplica dos deuses de que parta, vai ao encontro de Tiamat para matá-la. E aí nós já vimos que ele a mata. Nós vimos uma figura, não foi nesse aqui, né, ele matando Tiamat. Deixa eu ver se aqui nessa daqui tem ele com uma espada atravessando o coração de Tiamat. Aqui tem uma Tiamat bonita, mas a Tiamat é aquela ali, que você vira, aquele dragão. Então, não tem. Tem a expulsão do casal do paraíso, já é o segundo. Então, aqui em Gustavo Doré fez a expulsão do paraíso, em outra versão, está aqui o anjo, o querubim, que vai expulsar Adão e Eva do paraíso. É a mesma figura que está aqui, né? Então, e a mesma figura que está aqui. Ou seja, essa expulsão do paraíso é simbólica, significa que a opção foi dada a eles de ficarem no Éden, morando com Javé, ou de criarem um mundo à parte, e aí a serpente, o dragão, Samael, Satanás, ou Lilith, ou Tiamat, aí não se dá o nome de quem foi o dragão, a serpente, o demônio que fez, mas fez eles tomarem a decisão errada, e aquele homem bonito e aquela mulher bonita, que tinham sido criados para ficar no Éden, são expulsos. Olha aqui outra gravura, o anjo expulsando. Expulsando para onde? Para o nosso mundo. Ao decidirmos não ficar no jardim do Éden, nossos pais, o nome é falso, você sabe que Adão e Eva nunca existiu, são nomes falsos, como aquela genealogia que nós lemos para vocês. Então, Adão e Eva são nomes míticos, o fato é que o homem, a humanidade, decidiu que, ao invés de ficar no Éden, né, morando junto com Javé, ele decide criar o seu mundo. Isto é simbolicamente representado quando Eva, obedecendo ao dragão, o único que aparece em Gênesis 2, estende a mão e tira o fruto. Olha, o dragão aqui tem cabeça de diabo e é uma serpente, e a oferece ao homem. Antes, ela fez isso sozinha, né? Ela, antes de oferecer ao homem, ela fez isso sozinha. Ela foi tentada pela serpente, e aí a fruta está aí, e a fruta é a criação. Bendito seja o fruto do teu ventre, Jesus. Dizemos nós, né, na Ave Maria. Aqui ela está, de novo, sozinha, sendo tentada por Samael, Satanás, o dragão, o único dragão que aparece em Gênesis 2. Então nós já vimos agora por que é que Javé é tão poderoso. Mas para isso tivemos que recorrer até a teogonia babilônica, que está aqui em Miseriade, o conhecimento sagrado de todas as eras. Aqui está a explicação. Na Bíblia não tem explicação de por que Javé é tão poderoso. Porque Javé é um Deus que é capaz de criar um universo, o universo dele, que não é o de Reshit. O de Reshit vamos separar, e eu disse, Jesus é quem vai reconstituir o lugar de Elohim, vai colocar tudo no devido lugar, ele vai desconstruir o universo de Javé,
devagarzinho, e por isso vão matá-lo, porque os sacerdotes vão perder o quê? O tributo do templo, vão perder o templo. Esdras tinha roubado o templo e ficado com seu tributo. E aí o que é que Jesus vai fazer? João Batista e Jesus vão retomar o templo, vão dizer ao povo que não tem obrigação de pagar tributo ao templo, e os sacerdotes, seguidores de Esdras, vão perder as suas rendas. Anás e Caifás, na safadeza das piscinas, que quando você pecava, entrava na piscina, pagava uma dinheirinha, e aí saía limpo, e quando pecava de novo, voltava para a piscina, acaba essa safadeza, e aí... Mas aqui, porque Javé é tão poderoso, está explicado aqui, o conhecimento sagrado de todas as eras. Temos que ir até a Babilônia para poder entender, como nos manda Samuel Noah Kramer. Olha, eu fiz um estudo criterioso, né, para poder chegar à conclusão. Tá vendo? A primeira criação, que é babilônica, e fui também ao professor Júlio Surri, A Religião de Israel, dizendo por que Israel imitava os povos vizinhos, porque eles ainda não conheciam Javé. Javé é uma criação não dos israelitas. Javé não é um nome judeu. Javé é um nome aramaico, e é a combinação de Iá, que é Enki, pai de Marduk, com Havá, que é a deusa dos arameus. Então, agora nós vimos a apoteose de Javé. Então, aqui, nesses vermelhos todos grifados, eu fiz um estudo mostrando como é que a Bíblia depende... Está todo grifado, está todo riscado. Por que é que a Bíblia é tão semelhante às teogonias mesopotâmicas? E só saindo da Bíblia e indo até a Mesopotâmia é que você vai encontrar como é que Javé se torna um Deus, e como é que ele cria um universo, e como é que ele é Deus desse universo, e aí como é que ele faz com que esse universo seja uma maravilha, plantando o Jardim do Éden, e lá coloca um casal que ele cria, mas ele comete uma besteirinha, porque ele não sabe fazer um homem. Então o que é que ele faz? Aqui está o homem de Javé. Olha, ele é hermafrodita, ele tem pinto, ele tem peitos de mulher e ele tem pinto. Então a Bíblia diz claramente que o Adão, criado do barro por Javé, depois ele vai ser partido no meio. Sela não é só costela, significa lado, e então, olha, ele não sabe nem criar o homem. Ele, apesar de todo esse poder, dessa apoteose, ele cria um hermafrodita. Tem peito de mulher e tem um pinto de homem. Esse é o homem que Javé cria, diferentemente de Elohim, que vai criar um casal de reis, que nós já mostramos a vocês várias vezes, e que aqui em Gênesis 1 está aqui nessa figura, que seria Jesus, Reshit. Então é esse o homem que Elohim cria. Vamos comparar de novo. Ó. O homem criado por Elohim está aqui. Não mostra a mulher. Mostra apenas Deus dando vida e poder a este homem, Reshit, que se torna o criador do primeiro mundo. E não mostra a mulher. E aqui já é Javé criando o homem do barro. Então aqui parece com Jesus, mas não é. É Javé criando o homem do barro, enquanto que Elohim cria o homem pela palavra. E aí, por quê? Porque na Mesopotâmia, ora eles criam de alguma coisa, por exemplo, Marduk vai criar o homem do sangue de Kingu, do demônio Kingu, né? E tem deuses que vão criar o homem do próprio sêmen, vão se masturbar, e Javé vai criar este homem, hermafrodita. E aí ele vai perceber que não é bom ter criado um homem assim, sozinho. Aí ele vai dividir esse homem da maneira que ele pode. Ele tem muito poder, já vimos, e é esse o capítulo, a apoteose de Javé. Mas o homem que ele cria assim, ó, tem pinto e tem peitos. É um hermafrodita. Aí ele vai ajeitar as coisas, e nessa ajeitação
ele vai fazer o homem e a mulher. Então, acabamos de ler para vocês, em Mircea Eliade, a apoteose de Javé. Ele foi criado por Elohim para fazer o mundo. E para fazer esse mundo, ele precisava de poder. Mas nós não temos os detalhes na Bíblia. Então, nós vamos em Gênesis 2, vergonhosamente, aqui, já disse de novo a vocês, vou mostrar, vergonhosamente quebrando Gênesis 1. Ó, esse número aqui está erradíssimo, nota 0. Isso aqui é o final de Gênesis 1. Leiam Gênesis 1 e incluam essa partezinha aqui, ó. Esse pedacinho aqui é o final, é o 7º dia, é o dia da criação de Javé. Talvez por isso o padre da Idade Média, que fez a divisão em capítulos e versículos, colocou separado, porque aqui é a criação de Javé. Mas a criação de Javé começa aqui. Logo, essa divisão está errada. Esse 2 não cabe aqui. Isso é a continuação do Gênesis 1. E aí, nós agora só vamos, então, pedir a vocês que façam o seguinte. Quando vocês pegarem a sua Bíblia, peguem Gênesis 1, separem, deixem ele guardadinho, leiam o livro de Jota, que é a aventura de Javé como Deus, até Jesus chegar. E quando Jesus chegar, ele vai pegar Gênesis 1, ele vai pegar Gênesis 1 e ele vai reconstruir o mundo segundo a concepção de Gênesis 1, do autor monoteísta. Para fazer isso, ele vai ter que desconstruir, praticamente destruir toda a obra de Javé. E aí, por isso, os sacerdotes vão crucificá-lo. Tá claro? Viram por que Javé é tão poderoso? Ele foi esperto. Eu sozinho, meu pai, não terei poder para vencer Tiamat. Ela é forte demais para mim. Então, ela venceu o casal original, Adão e Eva. Tentou Eva e venceu Eva. Depois, Eva chamou Adão. Aqui está Eva sozinha também. Mas aqui a cobra aparece só como uma cobra, não era um dragão. Depois ela chamou Adão e mostrou a Adão como era agradável a possibilidade de criar. Olha aqui, ó. É o único dragão que aparece em Gênesis 2. E aí Adão partilha a fruta com ela. Ou seja, os dois juntos criam o nosso mundo, o nosso universo. Mas nós temos o poder de criar, tínhamos. E criamos esse universo e fomos expulsos do universo de Javé, do Éden, e estamos aqui. Então agora nosso objetivo neste vídeo foi mostrar a apoteose de Javé. Como é que a Teogonia Mesopotâmia mostra? Porque Javé se torna um Deus poderoso, o próprio Anu, que era pai dele, pai não avô, Anshar, Kishar, Ea, todos se dobram diante dele, fazem uma festa, constroem um santuário para ele, dão a ele coroa e cetro, e dizem, viva Marduk, Marduk é nosso rei. Essa é a apoteose de Javé. Javé se torna um Deus poderoso, com o poder de todos os deuses. Fala e se realizará a tua palavra. E ele testa e diz, eu quero que apareça um tecido de seda, aparece. Aí ele diz, agora eu quero que esse tecido desapareça. E desaparece. Aí ele ri satisfeito e diz, agora eu sei que eu tenho o poder de todos os deuses. Ele já tinha os dele, como Deus. Agora ele tem 10% do poder de cada deus. Então esse anjo vai se tornar extremamente poderoso. Vai se chamar Javé porque será Iá, Já, o pedaço do deus Enki, ou Ea, junto com Ravá. E Marduk, que na verdade é o personagem central, é a força de Javé, vai desaparecer como nome e não vai aparecer no nome Javé. Então, só Ea e Ravá. Ou Já, Ravá, Iá, Ravá e Javé. Aí está, então, mostrando a vocês como, através da teogonia babilônia, nós vamos ter certeza, saber como foi que Javé se tornou um Deus poderoso. A Bíblia não conta. Diz apenas que ele foi criado e que ele criou, mas que os poderes dele não são iguais aos de Elohim. No entanto, há uma besteira que alguém faz que vai colocar Yahvé Elohim. Ou seja, vai acrescentar Elohim à palavra Javé para fazer com que ele tenha uma semelhança de poder com Elohim.
Bom, na teogonia babilônia ele chega a ser mais poderoso, porque o Elohim da teogonia babilônia é Anu, é Anshar, é Kishar, e constroem um santuário para ele, coroam ele, bebem, se embriagam, comem, farreiam à vontade, e depois colocam ele nos braços e dizem: Marduk é nosso rei, viva Marduk, Marduk é nosso rei. E ele pega as tábuas do destino, símbolo do domínio sobre todos os deuses, e agora sim, agora nós temos Javé, como vai aparecer na Bíblia, no Antigo Testamento. Está claro? Então esse vídeo chamará Apoteose de Javé. Terminamos aqui aos 50 minutos. Espero que eu tenha sido suficientemente claro e tenha mostrado a vocês como é que precisamos sair da Bíblia para poder entender a Bíblia. Nós usamos autores como Mircea Eliade, usamos autores, de novo, como, não chegamos nem a abrir, mas aqui tem os dragões e as teratologias, usamos o professor Júlio Surri, mostrando, através de mitologias comparadas, por que é que a religião de Israel era uma imitação da religião dos outros povos. Está tudo em vermelho, está vendo? Ó, foi tudo estudado por mim. E Samuel Noah Kramer mostrando tudo que existe na Bíblia judaica tirado da Suméria, copiado, plagiado, com determinadas adaptações. Então, através disso, da Bíblia Sagrada, né, que infelizmente não peguei a versão certa, tem uma versão que mostra que Javé é Batista, mostra que eu não posso levantar agora, que vai destruir a harmonia do vídeo. Então aqui nós vemos que no Apocalipse voltam a aparecer os dragões, e em grande quantidade, e que no livro de Daniel, que é depois de Zacarias, voltam a aparecer também as teratologias, as monstruosidades. E eu duvido que algum de vocês seja capaz de me dizer o que é um serafim, né? Então, o que é um serafim e como é que você vai desenhar um serafim? Muita gente já tentou, ninguém conseguiu. Aqui nós mostramos as criaturas monstruosas, né? A enciclopédia Delta Larousse, e que vão fazer com que os judeus tenham aquelas concepções dos deuses draconianos. Pronto. Então, Javé é Deus. Criado por Elohim, por Reshit, mas vai ter os poderes de criar o mundo dele. E o mundo dele vai ser um mundo em que ele convida a gente para ficar lá, mas o diabo dizendo a gente que é muito melhor a gente criar um mundo nosso e ficar no nosso mundo. Então, escondidinho aqui, ó, enrodilhado, com a cabecinha aqui escondida, faz com que Eva colha a fruta, dê a Adão, e nós criamos o nosso mundo, e assim saímos do mundo de Javé. Mas ele governa o mundo dele e o nosso. Portanto, ele é um anjo poderoso. E esse poder de Javé só é entendível, só é compreensível, se sairmos da Bíblia, formos até a teogonia babilônia, como nos manda Samuel Noah Kramer, para poder compreender como foi que esse anjo chegou a ter esse poder. 10% do poder de um dos 300 deuses da Babilônia. Ele acumula todo esse poder. Ele se torna o anjo mais poderoso do universo. Acima dele só Elohim, Reshit. Então, terminamos aqui. Vejam até o fim o vídeo. Deem seu like, a mãozinha é importante. E o vídeo chamará Apoteose de Javé. Aqui compreendemos porque Javé é poderoso, porque é que ele teve a capacidade e a condição de criar o mundo, mas ao criar o homem, criou o homem com seios e pinto, ou seja, um hermafrodita. Então, espero que eu tenha feito o meu trabalho direitinho, ademã que eu vou em frente.